Bem-vindos a mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. E aí tem essa ampulheta, assim, como o ser humano tem necessidade e vive envolvido com essa questão de tempo, assim. E até hoje ninguém sabe definir o que é tempo exatamente, porque se eu falar que agora é passado, não é mais, porque já passou. Se eu falar que é presente, não é presente, porque já passou. É futuro, passado, presente. Então, a humanidade fica presa nessa questão de tempo. Mas graças a Deus, irmãos, que nós conhecemos e sabemos que estamos aqui nesse pequeno planeta Terra apenas por um pouco de tempo. Não fomos criados para viver eternamente aqui. E esse estudo, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, digo a vós outros que conheceis o tempo. Então, se existe um tempo de vivermos nesse planeta, um tempo de vida, como é importante saber qual tempo que nós devemos conhecer. Então, conhecer qual tempo. Se a humanidade é tão envolvida com o tempo, tem tempo separado para tanta coisa, qual tempo nós devemos conhecer? Então, esse rapaz aí está olhando o relógio, ele tá se assustado com alguma coisa. Eu não sei se não deu tempo de pagar a conta, eu não sei se não deu tempo de pegar o ano, não sei. Mas ele está olhando o relógio, ele sabe que o tempo fugiu. Agora tem um outro rapaz olhando o mesmo relógio, a mesma hora, mas está feliz. Qual que é a diferença do tempo desses dois rapazes? Porque o tempo é um só. Por que um está preocupado, o outro está alegre? Tá? Então, nós precisamos ouvir as palavras do apóstolo Paulo, que disse aos cristãos da sua época, e com certeza muito mais desse tempo que nós estamos vivendo, que a Bíblia chama de últimos dias, ou fim dos tempos, né? Digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. O apóstolo Paulo estava dizendo para cristãos que estavam adormecidos. Não fisicamente, eram cristãos que estavam acordados, mas espiritualmente adormecidos. E eu vejo muito isso. Muitos cristãos que perderam a noção do tempo e estão dormindo, espiritualmente dormindo. Mas o apóstolo Paulo diz para eles e diz para nós que vivemos esse tempo: já é hora de vos despertardes do sono. Eu, às vezes, fico impressionado quando eu vou conversar com algum irmão e ele não está percebendo o que está acontecendo no mundo. Meu Deus, acorda! Tá? E tem uma musiquinha antiga que eu gostava de cantar: desperta, que o Senhor já vem. Desperta, porque o Senhor já vem. Desperta, porque a nossa salvação, diz o apóstolo Paulo, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, hoje está mais perto. Cada dia que passa está mais perto, porque o Senhor prometeu que viria nos buscar. A minha mãe, quando se converteu e ficou sabendo que Jesus ia voltar, ela não queria dormir mais. Ela falou: meu filho, estou com medo de dormir. Por quê, mãe? E se eu estiver dormindo e Jesus voltar? Não, irmãos, esse sono é outro sono, é o sono espiritual, irmãos, viu? Aquele que está desperto, nem quando está dormindo, viu, vai ser esquecido pelo Senhor Jesus, porque está aguardando. Então, desperta, porque o Senhor já vem. Então, vamos cantar? O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar.
o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Então, Maranata, Maranata, aqueles que estão acordados, irmãos, que estão vendo, ouvindo tudo que está acontecendo no mundo, podem dizer Maranata com o coração cheio, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo diz, digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Será que é tão importante assim ficar acordado, acordada? Espiritualmente, com certeza, irmão, sabe? Muito, muito, muito importante. Porque quando você dorme naturalmente, a Escritura diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não é o dormir natural, é o acordado espiritual. E a Escritura nos faz ficar acordado, porque você discerne tudo o que está acontecendo, e espiritualmente você fica ligado, acordado. Jesus, quando esteve lá em Jerusalém, ele dizia aos fariseus, aos religiosos, o tempo está cumprido. Imagine você escutando Jesus te dizendo assim, o tempo está cumprido. Você teria noção do que ele está fazendo? Falando de que tempo? Mas era isso que ele falava, o tempo está cumprido. Falava para o povo, o tempo está cumprido. Para os escribas, o tempo está cumprido. De que tempo Jesus está falando? Porque para você conhecer tempo, você tem que ter uma base para isso. Se você está estudando, você tem que saber a hora que a escola abre, se você vive no Brasil, que dia que é, que mês que é, para você lidar com o tempo. Israel recebeu os oráculos de Deus e foi instruído sobre a importância de observar os dias, as semanas, os anos do calendário que Deus deu para Israel. A Escritura, irmãos, não é um livro somente, é um calendário onde Deus mostra que tem um princípio e um fim. Por isso Jesus disse, eu sou o princípio e o fim. Nós estamos sabendo o que acontece entre o princípio e o fim enquanto estamos nesse mundo. Muito importante você conhecer o que a Escritura diz, para você estar ligado no calendário de Deus e as coisas que acontecem baseadas no calendário. Daniel estava lá na Babilônia, mas ele tinha o calendário de Deus nas mãos. Ele tinha a Escritura, porque Deus havia dado para Israel qual seria o primeiro mês, o mês teria 30 dias, baseado na lua. O judeu tinha um calendário para ele seguir. Então, baseado no calendário que Deus deu para Israel, é que Daniel pôde receber o tempo de Deus, pensar no tempo. E o Senhor disse, Daniel, daqui a 173.880 dias, o ungido, ou seja, o Messias, vai aparecer em Israel. Ou seja, era uma coisa matemática, não era nem fé, irmãos. Era simplesmente contar, olha, a hora que sair a ordem, Daniel, para reedificar os muros de Jerusalém, começa a contar os dias, as semanas, os dias, e os judeus vão saber que o Messias está lá. O judeu era só contar, irmão, 1, 2, 3, 4, e eles saberiam com certeza que aquele que entrou montado num jumentinho, como disse Zacarias, alegre, exulta Jerusalém, porque aí vem o seu rei montado num jumentinho. Mas não, eles estavam preocupados com o Império Romano, talvez com a eleição, quem vai ganhar a eleição, qual time que ia ganhar o campeonato, ou se vou acabar de pagar a prestação da minha casa, ou se vou acabar isso ou aquilo. O cristão, irmãos, nós temos que estar atentos no tempo de Deus, não o tempo dos homens, irmãos. Daniel sabia que o ungido
depois de todos aqueles dias, apareceria em Israel. Por isso que Jesus disse, o tempo está cumprido. Ou seja, aquilo que Daniel recebeu, matematicamente, está acontecendo. Eu estou no meio de vocês, o tempo está cumprido. E Daniel sabia que o ungido também seria morto e tirado desse mundo. Ah, se os judeus estivessem atentos ao calendário de Deus, ao tempo de Deus, não teriam nenhuma dificuldade em entender que aquele homem era o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus. E depois que ele for tirado, Daniel recebeu a revelação que Jerusalém seria destruída e os judeus seriam espalhados no mundo todo. Daniel tinha o calendário de Deus. E foi por essa destruição que Jesus chorou. Jesus, quando estava indo para Jerusalém, vendo aquelas muralhas imensas, quase intransponíveis, quem vivia dentro de Jerusalém tinha quase que perfeita segurança, tamanha era a segurança da cidade, e Jesus chorou, porque sabia o que iria acontecer com aquele povo. Virão dias, Jesus disse, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ou seja, vocês não prestaram atenção no tempo presente, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, mas a Escritura nos deixou todas as coisas do princípio ao fim, para que você não sofresse desnecessariamente, para que você soubesse o que aconteceu, por que as coisas estão acontecendo agora e o que falta acontecer. Eu sou apaixonado com a Escritura, irmão, porque ela te mostra o futuro. E quem conhece o futuro não precisa ter medo do presente. Então, no ano 70, se cumpriu tudo que Jesus tinha avisado e que Daniel já sabia. Os exércitos romanos vieram para Jerusalém, não vieram imediatamente, eles foram chegando. Eles simplesmente foram se aproximando da cidade. E Jesus disse aos seus discípulos, quando vocês virem o exército aproximar, quem estiver dentro da cidade, sai. Quem estiver fora, não entre. Eles ficaram simplesmente acampados ao redor de Jerusalém, não impediam os judeus de entrar, era Páscoa, e havia cerca de 1.200.000 pessoas dentro das muralhas de Jerusalém. 1.200.000 pessoas, segundo Flávio José. Só que, de repente, os judeus disseram, agora ninguém sai. Ou seja, ficaram presos lá dentro da cidade. Os judeus. Não, os romanos. Os romanos, agora, depois de um tempo, agora ninguém sai. E impediram de entrar comida em Jerusalém. Não entra mais comida aí. Mas tinha muita comida lá, armazenada em Jerusalém. E muitos falsos profetas lá diziam, não, Deus vai salvar a gente. Interessante que 4 anos antes disso, diz Flávio José, que Deus enviou vários profetas para avisar eles, saiam da cidade, porque essa cidade vai ser destruída. Mas os falsos profetas, não, Deus não vai deixar. Sabe? O templo dele, tão maravilhoso, Deus não vai deixar. Jerusalém é a cidade do grande rei, sabe? E muitos falsos profetas dentro da cidade enganavam o povo como se Deus fosse livrá-los. Mas o próprio Deus havia deixado a mensagem de que aquela cidade seria devastada. Flávio José diz que 1.200.000 pessoas estavam dentro da cidade. Falsos profetas pregavam que a cidade resistiria
e que Deus lhes daria a vitória. Havia escassez de alimentos, porque a comida foi acabando. Foi acabando, foi acabando. Milhares morriam de fome dentro de Jerusalém. Flávio José conta vários casos, e um deles ele diz que uma mulher rica, tendo todos os seus bens roubados pelos líderes da cidade, ela matou seu próprio filho para se alimentar. Ou seja, comeu o próprio filho. Imagine o que era dentro daquela cidade. E todos os judeus que tentavam sair da cidade, os romanos prendiam e crucificavam em volta das muralhas de Jerusalém. Flávio José diz que eles acabaram com todas as árvores que havia nos arredores de Jerusalém, fazendo cruzes para as pessoas que tentavam escapar. Havia um boato de que muitos ricos estavam engolindo suas joias, o seu ouro, sabe? E tentando escapar. E os soldados romanos muitas vezes pegavam essas pessoas e abriam o ventre dela para saber se tinha joia no intestino. Conta-se que mulheres, eles abriam os ventres das mulheres e colocavam um gato lá dentro e costuravam. Tamanha foi a ira dos romanos pela teimosia dos judeus, porque eles ofereceram paz. Os romanos falaram assim: nós não queremos destruir vocês, mas vocês precisam se render. E os falsos líderes preferiam ficar atacando os romanos, matar soldados romanos em emboscadas, sabe? E aquilo foi crescendo. Os romanos: vocês não querem não, né? E aí, infelizmente, os corpos jaziam apodrecidos nas casas, ruas e esgotos da cidade, causando um cheiro insuportável. 1.200.000 pessoas dentro daquela cidade e morriam aos milhares de fome. E muitos, diz Flávio José, comiam a carne dos recém-mortos para se alimentarem. Já imaginou, irmão? Jerusalém, a cidade do grande rei, passar por uma coisa dessa? E Jesus disse que vai vir no final dos tempos uma tribulação tão grande no mundo, irmãos, que jamais aconteceu desde que existe homem na face da terra. Eu, quando vejo essas cenas, falo: meu Deus, será que o mundo tem noção do que está por vir aí para a humanidade? Porque vai acontecer, irmãos, sabe? Vai acontecer. 3 anos e meio depois, irmãos, os romanos finalmente atacaram a cidade, queimaram a cidade, destruíram o templo, e não ficou pedra sobre pedra, e os judeus sobreviventes, que foram poucos, foram feitos escravos espalhados no mundo inteiro. Mas aqueles que ouviram Jesus, porque Jesus havia avisado: quando vocês virem Jerusalém sitiada de exército, sabei. Irmãos, como a gente precisa crer que o céu está falando, irmãos. Porque Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, tudo aquilo que Jesus disse, nós precisamos prestar atenção. Jesus disse que nos últimos dias viriam muitos falsos profetas, viriam muitos falsos Cristo. O que é um falso Cristo, irmão? São pessoas que querem enganar os outros, que têm solução para esse mundo. Não tem solução, irmão. Esse mundo já está condenado. Já está condenado. Não tem solução. Então, quando eu vejo multidões chamar o nosso presidente de mito, eu falo: será que esse povo tem noção do que estão falando? O que é um mito, irmãos? Um mito é alguém extraordinário, como se fosse um deus lá da Grécia. Na Grécia que eles chamavam os deuses dele de mito, sabe? Eu não creio que o nosso presidente acha que é o Cristo, não. Mas o povo, às vezes, irmão, sabe? O povo elege para eles falsos cristos. E ele ainda tem o nome de Messias. Não é assim? Ele é um homem que precisa de muita oração, irmãos.
porque ele pode ser iludido até pelo próprio povo, irmãos. O que nós temos que olhar é o que a Escritura fala, irmãos. O que está escrito é que é importante. O que a Escritura fala que vai acontecer é que é importante para nós que conhecemos o tempo. Para quem não conhece o tempo, pode pensar em tempos melhores, pode pensar isso, aquilo, mas nós que conhecemos o tempo, precisamos saber. Então, os discípulos de Jesus ouviram esse aviso. Olha, quando vocês virem, e vocês vão falar isso para os outros, que um dia Jerusalém será sitiada de exércitos. E quando isso acontecer, vai dar tempo de sair da cidade, sabe? Não entra na cidade, porque está próxima à devastação de Jerusalém, ou seja, a destruição. E teve tempo para isso, irmãos. 4 anos antes, Deus levantou muitos profetas para avisar: a cidade vai ser destruída. E os falsos profetas matavam esses homens, homens simples, que iam a Jerusalém, pré-anunciando o que já estava escrito, mas eles não acreditaram. Então, irmãos, Deus dá sempre tempo, irmãos, sempre. Deus não faz nada sem avisar, sabe? Nem a chuva cai de repente. As pessoas falam: pastor, ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. É verdade, mas nós podemos discernir o tempo. Porque quem sabe a hora que vai chover? Ninguém sabe. Mas você olha para o céu e você sabe que vai chover. Porque você vê o céu escurecendo, escurecendo. Você não sabe a hora que vai chover, mas você sabe, qualquer hora vai chover. Eu estou assim, irmão, eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei que a qualquer hora Jesus vai voltar, irmão. Porque o céu está escuro, sabe? O céu está avermelhado, sabe? Então Jesus, quando vocês virem, eles não saberiam que hora que os romanos iam invadir a cidade. Nem que dia, nem que hora. Eles não sabiam, mas o fato dos exércitos estarem ali, eles sabiam, eles vão atacar Jerusalém. Eu me lembro da Rússia, agora há pouco tempo, que mandou muitos soldados para a fronteira da Ucrânia. Lembra, Geraldo? E a Rússia falou: não, nós estamos só fazendo exercício militar, manobras, não é assim? E o presidente dos Estados Unidos disse: eles vão atacar a Ucrânia. Foi questão de tempo, sabe? Questão de tempo, elas estão lá jogando bomba, matando tanta gente, trazendo tanto sofrimento, sabe? E assim foi no passado, sabei. Então a história conta, irmão, que nenhum cristão morreu nesse cerco, porque eles tinham um aviso de Jesus. Eles saíram de Jerusalém, sabe? Deixaram a Páscoa que estava comemorando e foram para a região da Jordânia. E os que estavam fora, quando viram os exércitos: não vou entrar não, depois eu entro, eles não deixam eu sair, não é assim? A comida vai acabar lá dentro, eu vou obedecer Jesus, eu vou, tum. Os que se encontrarem dentro da cidade, Jesus diz: retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Então a história registra, irmão, que os cristãos, porque ouviram e lembraram do aviso de Jesus, não morreram naquele cerco terrível, irmão. A Escritura diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, sabe? Que já estão determinados pelo Senhor, irmãos. Deus já sabe tudo, e nos deixou na Escritura, sabe, revelado os acontecimentos do mundo. A Bíblia não é um livro religioso, irmão, é uma revelação de Deus, do princípio até o fim, irmãos, da história da humanidade, dos acontecimentos na humanidade. Os demônios sabiam disso, irmãos. Então, quando Jesus expulsava algum demônio, quando Jesus chegava em algum lugar e tinha demônios ali, eles se manifestavam e diziam: o que temos nós contigo,
ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Como é que eles sabiam que estavam antes? Eu fui dar os parabéns para o irmão agora há pouco. Ele falou assim: não, meu aniversário não é agora não, é outubro. Ou seja, eu fui dar os parabéns antes do tempo. E ele, como um demônio experiente, né? Não, pastor. O senhor está me dando parabéns antes do tempo. Aconteceu isso comigo uma vez. Eu estava lá na fábrica e chegou uma pessoa lá para conversar comigo. Ah, pastor, manda um abraço para sua esposa. Era 6 de junho. Pois não, né? Pelo aniversário dela. Eu falei: meu Deus, eu esqueci. Esqueci do aniversário. Oh, Deus que te mandou aqui, né? Olha, eu esqueci do aniversário dela, né? Obrigado que você me lembrou. Aí comprei flores para ela, 6 de junho. Chega em casa: parabéns, meu bem. Ela: por quê? O seu aniversário não é 6 de julho. Antes do tempo. Antes do tempo. Então, irmãos, os demônios conhecem o calendário de Deus que foi revelado para o povo de Israel, irmãos. Eles sabem, eles conhecem. Eles sabem que o homem está na terra por 6.000 anos, irmãos, sabe? Deus colocou o homem aqui, não foi para ficar aqui eternamente, não, só por um tempo. 6.000 anos o homem iria governar a terra. Infelizmente, o homem passou essa autoridade para Satanás. E Satanás sabe que só tem esse tempo para dominar, porque foi entregue a ele. Então, era 4.000 anos atrás, faltava 2.000 anos ainda. Os demônios sabiam: falta 2.000 anos, como é que vem nos atormentar antes do tempo? Bem sei quem és, o santo de Deus, mas você está fora do tempo. Está fora. Não pode. Ainda não é hora. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, você saber que tempo que você está vivendo. João foi levado ao céu e Deus deu visões para ele do tempo do fim. O que iria acontecer quando o diabo fosse expulso do céu, aquele dragão, e viesse para a terra com toda a fúria? Ele viu e disse: ai da terra, olha, se em Jerusalém, que é a cidade do grande rei, se os judeus que são chamados povo de Deus, sofreram como sofreram, imagine esse mundo, irmãos. Imagine esse mundo, quanto sofrimento virá para esse mundo. Ai da terra e do mar. João viu isso. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora já não é antes do tempo. Agora é uma revelação de que pouco tempo lhe resta. Como o diabo e os demônios sabem sobre o tempo? É porque a Escritura é um relógio, irmãos. A Escritura está revelada o tempo das profecias, é para você acompanhar isso. E principalmente essa nação que a gente chama que é um relógio de Deus, a nação de Israel. No final dos tempos, Daniel também recebeu isso. Sim, os judeus vão ser espalhados no mundo inteiro, mas no tempo do fim, Daniel recebeu a revelação: os judeus voltarão para a terra. E eles já voltaram, irmão. Os judeus já voltaram. Por isso Jesus: vede a figueira, vede a figueira, vede a figueira. Nós não vamos falar: eles voltaram antes do tempo. Não, Israel voltou, porque estamos vivendo o fim dos dias daqueles que amam Jesus Cristo e sabem que Ele vai ter que nos tirar da terra, irmão. Para acontecer tudo que a Escritura diz que tem que acontecer com as nações e com Israel. Que eles seriam odiados, irmãos. Durante 2.000 anos, eles ficaram fora, voltaram para a terra
e são odiados desde então. Até nos nossos dias, irmãos, as nações e muitas nações odeiam esse povo, porque o príncipe desse mundo quer destruir esse povo. E Daniel diz também que no tempo dos fins apareceriam 7 reis. Eu estou resumindo para vocês, irmãos. Estude o livro de Daniel, porque lá tem detalhado as coisas. Mas ele diz que apareceriam 7 reis. Sabe? E desses 7 reis apareceria um que enganaria Israel. E há quanto tempo, irmãos, nós ouvimos que tem um grupo de reis que são os mais poderosos do mundo, irmãos. Aí estão 7 reis dos nossos dias. Jesus disse: quando virdes, sabei que a vossa redenção se aproxima. Então não é só ouvir sobre guerra, não é só ouvir sobre epidemia, não é só ouvir sobre terremoto, não é só ouvir essas coisas, não. É ouvir também o mover dos reis desse mundo. Os reis, o que os reis desse mundo estão fazendo? Prometendo para o seu povo coisas que eles não têm condições de cumprir, irmão. Eles não são o Messias, eles não são o Cristo. Não é um novo presidente que vai resolver os problemas do Brasil. Quando ouvirdes falar de fome em vários lugares, sabei que a vossa redenção se aproxima. No estudo passado eu mostrei algumas coisas para vocês que estão acontecendo no mundo e a preocupação que o mundo tem com a escassez alimentar, irmãos. Israel já há muito tempo está preocupado com uma fome global, irmãos. Porque tudo que uma guerra faz é trazer fome, irmãos. Lembra dos romanos lá cercando Jerusalém? Não fizeram nada, simplesmente cercaram a cidade, não vai entrar mais alimento. Eles comeram durante 3 anos e meio, mesmo que tivesse comido até cadáver. Mas chega num ponto, irmãos, que... Mas o que Jesus diz para você ficar triste? Para você ficar apavorado? Para você ficar com medo? Hein? Para você votar em alguém que vai te salvar dessa situação? Tá? Não. Vocês que conhecem o tempo, sabei que a vossa redenção se aproxima. Irmão, todos os avisos são para a igreja, irmão, sabe? Tudo isso que está acontecendo no mundo não é para quem não sabe, não é para quem não conhece o tempo. Tudo que está acontecendo no mundo, as epidemias, as guerras e tudo mais, é para aqueles que conhecem o tempo. E, infelizmente, muitos estão dormindo. E a Escritura fala isso também: acorda tu que dormes, acorda tu que dormes, e Cristo te iluminará. Meu Deus, que maravilha, irmãos. Notícias, né? De hoje, pode ser de hoje. Os 7 reis mais ricos do mundo, que se reuniram na Alemanha domingo, se comprometeram a doar até 4,5 bilhões para combater a insegurança alimentar global. Ou seja, precisa socorrer nações que necessitam. A África, por exemplo, sabe? Talvez o Brasil vai ser um instrumento de vender grãos desses 4,5 bilhões, e os fazendeiros vão ganhar muito dinheiro, porque o grão vai subir muito de valor, vai ser mais caro que petróleo, irmão. Tá? Porque quando a fome vem, ninguém quer gasolina, não, o povo quer comida. Viu? Ninguém quer barra de ouro, não, a pessoa quer comida, sabe? Então, os 7 reis mais ricos do mundo se comprometeram
a doar até 4,5 bilhões para combater a insegurança alimentar global. Veja bem, irmão, esses homens são poderosos demais. Eles têm que estar lá para discutir coisas muito mais importantes. Mas tem coisa mais importante do que a fome, irmão? O compromisso foi divulgado em um comunicado da cúpula do G7, nessa terça-feira, hoje, irmãos. Está acontecendo, irmãos, sabe? Esses 7 reis estão preocupados com os problemas mundiais. E desses 7 é que vai sair o anticristo. Não sei se desses que estão aí, porque um desses aí pode morrer, vir outro mais novo, não é assim? Mas o fato é que Daniel fala de que entre 7 reis vai surgir um chifre pequeno, que será o que nós conhecemos como anticristo, que vai enganar Israel, que vai oferecer uma paz e segurança para Israel, que vai resolver esses problemas que atormentam o mundo. Esta é a mesa dessa terça-feira, irmãos. Os reis mais poderosos do mundo reunidos. E o que essa mulher está fazendo aí, irmão? Mandando nesses homens? Comandando esses homens? Parece incrível, mas uma mulher, irmãos, está dando direção aos 7 reis mais ricos do mundo, irmão. João teve uma visão, irmão. Viu uma mulher montada numa besta. Repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, irmãos, talvez na próxima estudo, se Jesus não voltar, a gente falar um pouquinho dessa mulher, irmão. Porque verdadeiramente as mulheres têm montado nos homens nos últimos dias, irmãos. Claro que não estou falando desse empoderamento da mulher, mas já é um sinal, irmão. Nunca mulher na humanidade, irmãos, teve tanto comando sobre os homens, como nós estamos vendo nos filmes, na televisão e em tudo mais, irmãos. É um sinal, irmão, de que isso vai acontecer, irmãos. E ver aquela mulher lá, instruindo os 7 reis mais ricos do mundo, eu falo, meu Deus. Enfim, quem sabe Deus vai dar graça da gente falar um pouquinho, dessa mulher, né, que nós já estudamos tantas vezes aqui sobre ela, né? E parece que ela já está no mundo mesmo. O espírito dessa mulher já está aí, irmão. E ele viu um grande sinal, irmão. E Jesus mandou escrever o que ele viu para a igreja, irmãos. Assim como Jesus diz, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, quem estiver dentro sai fora. Jesus também escreveu para nós que vivemos os últimos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É um dos maiores sinais que a Escritura diz do fim dos tempos. É essa mulher, irmãos, que nós sabemos que é a nação de Israel, irmão. A de Israel já tem certeza que está aí. Essa outra mulher, eu tenho quase certeza, sabe? Mas há um outro sinal, irmão. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esses 10 chifres, 3 vão cair e vão sobrar só 7. E dos 7 que vai aparecer o anticristo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, né? São os anjos caídos, as quais lançou para a terra. Para acontecer esse sinal, irmão, Jesus tem que tirar a igreja daqui, irmãos. Tá? Para esse sinal se manifestar, porque ele vai perseguir, esse dragão vai perseguir as 2 mulheres, irmãos. Uma ele não vai conseguir destruir, mas a outra vai. A mulher montada
naquela besta cheia de... vai ser destruída por ele. Mas a mulher, Israel, não, irmãos. Que o Senhor vai guardar Israel nesse tempo tão difícil. Mas esse sinal, nós não vamos ver não, irmão. Viu? Sabe por quê? Porque eu conheço o tempo, irmão. Digo a vós outros que conheceis o tempo, sabe? A nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Compreende essa palavra, irmão? O sedutor de todo o mundo. Seduz as pessoas para crer que algum homem pode mudar a situação da terra, irmãos. Por isso eu fico com pena dessas pessoas, sabe, desejando, pensando que o nosso presidente, ele é um homem, irmãos. E o povo gritando, mito, 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 sabe? É o espírito do anticristo enganando as pessoas. O presidente talvez nem saiba o que está acontecendo, ele está ali tentando, como a gente, resolver os problemas. Né? Ele é um ser humano, mas o diabo seduz o mundo, irmão, sabe? E ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus, irmão. Ah, que maravilha ficar no céu, irmão, sem nenhuma acusação de nada, irmão, sabe? Mas agora ainda sofremos porque tem um acusador, irmão, que nos acusa aqui na terra e nos acusa diante de Deus também. Mas ele vai ser expulso muito em breve, irmão. Por isso, festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Ou seja, existe lá no céu muita gente já habitando lá, viu? Que está assim, esperando para festejar. Lembra o filho pródigo quando voltou? O que estava esperando ele? O pai para abraçar, e o que mais? Uma festa, irmão. É assim? Uma festa. Mas ai da terra e do mar. Ou seja, alguma coisa vai sair e a outra vai vir. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meu Deus, o céu vai festejar quando a gente chegar lá, irmãos? É claro. Jesus disse que é uma festa no céu quando um pecador arrepende. Imagina quando o pecador chega lá. Né? O seu filho está lá longe, fez coisa errada, né? E você no telefone, ô filhinho, papai te perdoa. Maravilhoso. Mas maravilhoso mesmo é quando o filho volta de onde ele está e entra dentro de casa, não é assim? E lá tem aquele banquete esperando ele. Meu Deus. Fui almoçar domingo na casa do irmão, meu Deus, fiquei pensando no céu, irmão. Que isso, se aqui tem coisa gostosa assim, imagina lá no céu. Oh, maravilha, irmãos. Então, antes do dragão ser lançado para a terra, irmão, o bom pastor vem buscar a sua ovelha, que ainda está na terra, irmão, viu? E nós não vamos entrar no céu, irmão, nós vamos ser recebidos no céu com festa, irmão, viu? Não vamos entrar, nós vamos ser recebidos com festa, irmão. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, irmãos, viu? Mas ai da terra, irmão, viu? Ore, irmão, ore por esse mundo, pelos governantes, pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Ore pelos judeus, para que a fuga deles não aconteça no inverno nem no sábado, sabe? Porque ai da terra, irmãos, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar com Deus. Então, por hoje é só. Vamos ver se semana que vem, se Jesus não voltar, não é assim?
porque o céu está doido para expulsar o dragão, irmão, viu? E quando ele for expulso, eles vão começar a preparar a festa, irmão, para nos receber lá, irmão, viu? Nós não podemos estar aqui quando o diabo vier, irmãos, viu? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, quero agradecer os irmãos pelos dízimos, pelas ofertas, que têm sustentado a vida dos obreiros aqui, para a gente poder estudar a palavra, para a gente poder levar o evangelho, viu? Muito obrigado a todos vocês que têm nos honrado com o dízimo e com as ofertas. Então, até semana que vem, se o Senhor permitir. Um beijo.